Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes e a ciência. Comecei a pensar em vários filmes, existem muitos filmes relacionados à ciência. Se você gosta desse assunto, já dá um like, já manda comentário pra mim qual filme que você quer que eu fale sobre os filmes e a ciência. Hoje a gente vai falar sobre um clássico da Disney e da Pixar, que é super relacionado à ciência, que é o Procurando Nemo. Procurando Nemo é um clássico, eu adoro, e eu vou falar sobre todas as relações ecológicas e todos os fatos que são verdade ou os fatos que não são verdade relacionados à biologia, à ciência. Fica comigo que a gente vai começar agora! Pra quem ainda não assistiu Procurando Nemo, o que é muito difícil ter acontecido, ele é um filme que ele relata a relação entre um pai superprotetor e um filho, né? Que são peixes palhaço. Então a gente tem o Marlin, que é o pai do Nemo, e o Nemo, que é um peixinho que tem uma nadadeira menor do que a outra, né? Bom, e sinto muito dizer pra vocês, mas o Nemo no fundo do mar não duraria muito tempo, não. Por conta dessa deformidade no corpo dele, essa nadadeira menor do que a outra, ele não se manteria estável, né? Quem dá estabilidade pra ele nadar daquela maneira, né? É meio complicado. Então, provavelmente ele seria predado com facilidade e teria uma vida muito breve. Difícil, mas eu preciso dizer isso pra vocês. Bom, o que acontece muito nesse filme são as relações ecológicas. Relação ecológica é uma aula que está aqui no canal, clica ali em cima que vocês vão assistir relações ecológicas. Mas o que acontece nesse filme é muita relação ecológica, tá? Entre os seres vivos. Bom, já que a gente já descobriu que o Nemo não duraria muito tempo, vamos para as próximas características aí desse filme. Esse filme aparece uma relação ecológica super importante que é realmente verdadeira, que é entre a anêmona do mar e o peixe palhaço. O peixe palhaço e a anêmona do mar vivem realmente uma relação ecológica na natureza. Isso porque a anêmona do mar é um quinidário. E os quinidários, né, anêmonas do mar e águas-vivas, elas soltam uma substância, e essa substância é uma substância urticante. Ela queima o predador, né, ou queima a presa da qual ela quer se alimentar. Mas o peixe palhaço, ele possui uma substância no corpo no qual ele não é queimado pela anêmona do mar. Então, normalmente, eles vivem em uma relação ecológica. O peixe palhaço é um peixe muito pequenininho, né? Muito pequenininho mesmo. E esse peixe, ele sempre vive numa anêmona do mar. Ele pode viver sem ela, mas quando ele está com a anêmona do mar, ele vive muito melhor. Isso porque ele garante abrigo e os predadores maiores não conseguem se aproximar dele. Em contrapartida, a anêmona com o peixe palhaço entrando e saindo dela, ela consegue se manter aí muito mais alimentada, porque os peixes maiores vêm atraídos pelo peixe palhaço que fica ali. No filme, a gente vê várias cenas relacionadas a essa relação ecológica entre o peixe palhaço e a anêmona. A gente vê algumas cenas onde eles estão morando lá, bem no comecinho. O Marlin fala pro Nemo quando ele vai pro colégio, né, que oceano é sinal de insegurança. E aí ele fica indo e voltando de dentro de fora para fora da anêmona. É uma relação ecológica que realmente acontece. Esse é meu garoto. Então, primeiro a gente vê se a barra tá limpa, a gente sai e aí volta. E sai de novo e volta pra cá. E mais uma vez, de novo e volta. Se quiser uma quarta vez... Pai! Um fato curioso é que a maioria dos peixes não tem cuidado parental. Cuidado parental é o nome que a gente dá quando os genitores, que seriam os pais, cuidam dos filhos. A maioria das vezes é a fêmea que faz esse papel. E os filhos seriam a prole no caso dos animais. Os peixes, eles copulam e têm fecundação e reprodução externa. Então, eles não têm um pênis, nem uma estrutura para ter uma fecundação dentro da fêmea. A fêmea, ela faz uma dança do acasalamento, solta os ovos e o macho solta os espermatozoides, né? O líquido sêmen, em cima dos ovos da fêmea e eles vão embora. Então os ovos ficam ali à mercê de predadores, da correnteza, e nem todos os ovos vão ser realmente peixinhos no futuro. Porém, o peixe palhaço cuida sim das suas ovas, então existe
um cuidado parental entre essa espécie. Um novo estudo investigou que os hormônios dessa espécie são responsáveis por esse comportamento, a isotocina. Quando a fêmea não está disponível, o macho assume esse comportamento. Quando a fêmea sai ou a fêmea não existe mais, o macho, e não precisa ser o macho que se reproduziu com ela, qualquer macho que passar por ali assume o comportamento de cuidar da prole. Então, a gente tem sim machos superprotetores cuidando dos filhotes. Os pesquisadores perceberam até um cuidado exagerado, como por exemplo bater as nadadeiras para aumentar o nível de oxigenação das ovas. Existem vários peixes e vários animais no filme Nemo que realmente existem. Vamos dar uma olhadinha em quais são eles? O primeiro peixe que aparece aí, que provavelmente foi o peixe que matou a mãe do Nemo, realmente existe. Esse peixe é uma cavala em pinge, então dá uma olhadinha aí na imagem. O professor que ensina os alunos, que leva os alunos para o colégio, ele é uma raia, e essa raia existe, é a raia chita. Quando Marlin e a Dory, eles estão procurando o Nemo, e aí eles conhecem 3 tubarões, Os tubarões que eles estão numa espécie de alcoólicos anônimos, onde eles não vão mais comer peixes, Esses tubarões também existem, também são espécies existentes. Então a gente tem lá o Bruce é um tubarão branco, a gente também tem um tubarão martelo, e o outro tubarão que tem um piercing, na narina, é um tubarão maco. Olha só que interessante, o Bruce, tubarão branco, tem esse nome por conta do filme Jaws, o filme Tubarão. Nesse filme Tubarão, o Steven Spielberg colocou o nome do tubarão mecânico que ele utiliza para fazer o filme de Bruce. E aí, eles, em homenagem ao filme Tubarão, que é muito famoso, é um épico da história de cinema, colocaram o nome desse tubarão do Nemo de Bruce. Quando o Nemo chega no aquário, a gente também tem várias espécies viventes e reais de peixes vivendo ali. A gente tem um peixinho, gordinho, que quando ele se assusta, ele infla, ele é um baiacu. A gente também tem um outro peixinho, todo amarelo, que é o yellowtail, que é um peixinho bem utilizado aí como peixe ornamental em aquário. A gente também tem o Gil, que é aquele peixe que tem aquela cicatriz que também veio do mar, e que é o que encoraja, o Nemo a tentar sair do aquário, e esse peixe também existe, é um Zanclus cornutus. A baleia que aparece no Procurando Nemo, que é aquela que a Dory conversa e que fala baleiês, com ela, provavelmente é uma baleia azul. Mas é estranho porque a baleia azul não existe no mar australiano e eles estão navegando o mar australiano. Mas vamos falar que isso é um direito de imagem, uma licença poética do filme. E a Dory fala baleiês com a baleia porque as baleias realmente têm uma vocalização. Elas conversam entre elas através daqueles sons muito altos e os pesquisadores tentam entender o que significa cada som de baleia. Então essa vocalização entre a Dory e a baleia é uma menção à vocalização que acontece entre as baleias de verdade. Tem uma cena muito rápida que mostra quando o Nemo chega na escola e conhece os amiguinhos dele, e aí aparece um caranguejo paguro. E esse caranguejo paguro, ele realmente existe. O caranguejo paguro, ele utiliza a concha de outro animal que morreu, coloca nas costas para se proteger de predadores. E aí, conforme ele vai crescendo, ele vai trocando de concha. E aí na cena mostra, os coleguinhas pegando a concha dele e brincando de jogar uma concha pro outro. Então essa relação aí é verdadeira, o caranguejo paguro realmente utiliza uma concha de outro animal. Essa eu duvido que você sabe. O professor Raya, quando pega os alunos, começa a cantar com eles e uma das musiquinhas ele fala todos os filos existentes, desde quinidário até chegar em peixes cordados. É muito rápido, mas se você colocar em slow motion, você vai conseguir ver. Outra musiquinha que ele canta, ele fala sobre as algas se alimentarem do sol, o que é verdade, as algas são
realmente fotossintetizantes e utilizam o sol para manter o próprio alimento, para produzir o próprio alimento. Na parte dos tubarões existem várias menções à biologia real. Primeira é que o Bruce chora falando que ele nunca conheceu o pai dele. É aquilo que eu falei para vocês no início, né? Então realmente não existe cuidado parental entre os peixes. Então os tubarões também não têm esse cuidado parental. Por isso que o Bruce fala, chorando, eu não conheci meu pai. Parada. Americano, só pode ser. Puxa, esse aqui é pai. Procurando o filhinho. O que são esses símbolos? Conheci meu pai. Vem cá, desabafa, vai. Eu não sei. Existe uma parte também durante a reunião que eles falam que eles não querem virar sopa de barbatana, mencionando aí o que acontece demais com os tubarões. Muitos tubarões são pescados, principalmente pelo mercado asiático, para que eles virem sopa de barbatana de tubarão, o que é uma tristeza muito grande, mas realmente acontece. Eu tô sem comer peixe há 3 semanas. Palavra de honra ou que eu vire sopa de barbatana. Logo depois dessa cena, aparecem os tubarões falando que eles não têm uma amizade muito boa com golfinhos. E isso também é observado de verdade. Os peixes são amigos, não comida. Menos os golfinhos mau caráter. Golfinhos, eles se acham uma gracinha. Ai, olha pra mim, eu sou um golfinho saltitante. Chama o Flipper pra gente brincar. A gente observa aí que alguns golfinhos, como por exemplo as orcas, pessoal, não são baleias, são golfinhos, tá? As orcas podem sim se alimentar de tubarões. Elas montam cercos em volta dos tubarões e acabam caçando e predando esses animais. Então, essa parte do filme também é uma menção sobre as orcas serem realmente predadoras de tubarão. No fundo do mar existem algumas estações, principalmente na área de recifes de corais, chamadas de estações de limpeza. E é o que o filme mostra em uma parte quando o Nemo, ele chega num aquário e aí a peixinha fala pra ele, você veio do aquário? E aí ela pede pra um crustáceo, que provavelmente é um camarão, limpar o Nemo. E aí ele limpa o Nemo todinho. Isso acontece no fundo do mar, tá? Alguns peixes estacionam na região de coral, fica ali paradinho, esperando para que peixinhos menores ou pequenos crustáceos limpem o corpinho deles, retirem aí pele morta, bactérias e fungos do corpo desses peixes maiores. De qual você vem? Eu vim lá do mar. Do mar. Do mar! Ele ainda precisa se descontaminar. Jack! Oui. Limpa ele! Oui. É do mar. La mer. Bom. Olha! Existe um momento do filme em que o Marlin e a Dory, procurando o Nemo, acabam chegando numa região de mar abissal. Vocês sabem o que é mar abissal? Vou explicar. Mar abissal é aquela região do oceano onde não existe mais luz de tão profundo que é. E naquela região existem várias espécies bizarras de peixes. Aquele peixe que aparece com uma lanterna na frente é um peixe real. Esse peixe existe e ele realmente utiliza essa luzinha, né, numa que parece uma lanterninha, para atrair algumas presas e abocanhá-las, já que lá embaixo o alimento é bastante escasso. Continuando a saga procurando o Nemo, a Dory e o Marlin encontram um cardume de sardinhas. Essa parte é bastante legal, que mostra as sardinhas todas juntas formando imagens, né? As sardinhas não fazem aquelas formas, né, aqueles desenhos lá, mas elas realmente nadam em círculo todas juntas para que elas se protejam de predadores. Quando elas nadam todas juntas, fica muito mais difícil de um predador predá-las, porque a impressão é de que é um peixe só e é muito maior. E elas ficam trocando de lugar, ora elas estão na parte de fora, ora elas estão na parte de dentro, para garantir aí, né, que nem todas morram caso aconteça o ataque de um peixe maior. Essas sardinhas indicam para o Marlin e para a Dory que é para elas seguirem numa região de uma fenda, mas que é para nadar na parte de baixo. Eles acabam indo pela parte de cima e quando chegam na parte de cima eles encontram milhares de águas-vivas. As águas-vivas realmente possuem uma substância que queima, né? E elas utilizam isso tanto para predar, para se alimentar, quanto para se proteger de um predador. O Nemo, por ser um peixe palhaço, ele realmente é um tanto imune aos tipos aí de substâncias urticantes das águas-vivas, mas a Dory não, né? Tanto é que ela quase morre. A parte em que a Dory vai pulando na parte de cima da água-viva e não se queima é mais
mais ou menos assim. Todos os quinidoblastos, eles existem em todo o corpo de uma água-viva, que são as regiões, né? Os quinidoblastos são as regiões onde a água-viva solta aí a substância urticante, tá? Ele existe em todo o corpo da água-viva, mas essa região da parte de cima realmente tem um pouco menos, então ela queima muito menos, dependendo da espécie, do que a região de baixo. Outra parte muito interessante é quando eles encontram as tartarugas marinhas. E as tartarugas marinhas, assim como mostra no filme, realmente seguem as correntes marítimas. Elas realmente utilizam dessas correntes para se mover, se locomover no oceano. E aí no filme mostra realmente elas pegando a corrente, né? São surfistas super radicais. Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo do quadro Os Filmes e a Ciência. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês têm alguma parte aí do filme que eu não falei e que vocês se lembram. Também comenta se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Não esquece de deixar seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!